capítulo 5, versículo 3. 1 de João, capítulo 5, verso 3. Quero falar hoje à noite sobre o Deus opressor. 1 de João 5, 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Pedimos tua voz, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Não é nada difícil encontrarmos pessoas com uma visão equivocada a respeito de Deus. É muito comum ver pessoas que enxergam a Deus como um castrador, como um estraga-prazeres, como um opressor. E quando eu dei esse título à minha mensagem, o Deus opressor, trata-se de uma ironia, trata-se de uma visão equivocada de muita gente a respeito de Deus. E a razão por causa desta visão equivocada a respeito de Deus tem a ver com nossos pais no Éden. Vocês se lembram que a serpente começou a falar de Deus ao homem e à mulher e a dizer que Deus não queria que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus temia que eles chegassem ao conhecimento pleno de todas as coisas e fossem iguais a Deus. Essa foi a mentira incutida na mente do homem e da mulher, a ponto de eles, crendo na palavra da serpente e descrendo no caráter de Deus, desobedeceram a Deus. Esse mesmo tipo de ideia, ele passou a toda a humanidade. Essa mentalidade, sobretudo em momentos de dor, sobretudo em momentos de angústia e de caos, pessoas são tentadas a descrer na bondade, no amor, na fidelidade, na misericórdia de Deus. E acabam em seus corações pensando: o que é que Deus tem contra mim? Por que é que Deus sempre fecha portas em minha vida? Será que eu não tenho direito de ser feliz? Será que eu não tenho direito de gozar de uma vida sossegada neste mundo? O diabo, irmãos, incutiu isso na cabeça de nossos pais no Éden. E, como disse, ao longo da história, pessoas acabam acreditando nisso. De que Deus é castrador, de que Deus é mau, de que Deus não opera bondade em nossa vida, e que somos pessoas boas, mas que coisas ruins frequentemente acontecem em nossas vidas. E que essas coisas ruins, elas viriam diretamente de Deus. E isso é um grande engano, porque o ser humano, ao pensar assim, ele acaba se voltando contra Deus. Lá no Salmo capítulo 2, versículo 3, é dito muito claramente essa mentalidade de algumas pessoas em relação a Deus, quando parece que é um grito de libertação, ao dizerem: rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. É a visão de um homem decaído, que olha para Deus cheio de rebeldia em seu coração e precipitadamente pensa de Deus algo que não reflete a realidade do coração de Deus e vê a Deus como alguém que aprisiona, vê a Deus como alguém que impede a felicidade. Mas o que a Bíblia diz é exatamente o oposto. Então lemos o versículo de 1 João, capítulo 5, verso 3, sobretudo a parte final do versículo que diz que os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, os estatutos de Deus, aquilo que Deus deseja que nós façamos, e em sua palavra revela, esses mandamentos não são penosos. Ou como diz a trinitariana, esses mandamentos não são pesados. Esses mandamentos não são algo penoso ao nosso coração, antes,
uma bênção que Deus proporciona a cada um de nós, a bênção de podermos andar em seus caminhos. Por isso eu quero fazer duas considerações às pessoas que olham para Deus como um Deus opressor. Primeiro, considere viver fora da vontade de Deus, para você ver se Deus é opressor mesmo ou não. Considere viver fora da vontade de Deus. O custo de se viver fora da vontade de Deus é altíssimo. Eclesiastes capítulo 3, verso 39, a Bíblia diz: do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. A queixa, a lamúria, a murmuração tem a ver, irmãos, com a nossa pecaminosidade, com erros que nós cometemos, com problemas que nós criamos. Eclesiastes ainda, capítulo 7, verso 29, o mesmo Salomão nos diz: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. A rebeldia humana gera caos e destruição para o próprio homem. E viver fora da vontade de Deus, irmãos, traz um custo não só espiritual, mas também material, emocional, imenso. Viver fora da vontade de Deus traz desorientação, traz confusão, traz inquietação de alma. Viver fora da vontade de Deus traz medo, traz tristeza, traz desesperança. Mas andar dentro da vontade de Deus nos traz paz ao coração. Andar dentro da vontade de Deus nos traz segurança para a vida. Andar dentro da vontade de Deus não nos tira os problemas, não nos tira as contrariedades. Para isso, precisaríamos sair deste mundo. Precisaríamos ir para o céu logo. Porque no que está no mundo, a Bíblia diz, haverá tribulações, haverá aflições, haverá problemas. Mas para aquele que está dentro da vontade de Deus, há uma visão clara, uma visão nítida de que Deus está com ele, que a boa mão de Deus é por ele, de que apesar das agruras da vida, ele pode contar com o consolo, ele pode contar com a paz, ele pode contar com as forças que do alto vêm diretamente das mãos graciosas do nosso maravilhoso Deus. Os mandamentos de Deus, irmãos, eles são regras restritivas, é verdade. Às vezes que Deus diz: não faça, não diga. Às vezes que Deus nos fala: não haja desta forma. Mas, irmãos, esses mandamentos de Deus não são penosos, porque o objetivo deles é nos livrar da escravidão do pecado, é nos livrar da escravidão das nossas decisões equivocadas. Quando Deus insiste com determinados limites para a nossa vida, certos princípios que em sua palavra Ele revela, Ele está muito preocupado conosco e tem o objetivo de trazer paz ao nosso coração. Ele se preocupa com a nossa integridade. Experimente viver fora da vontade de Deus e o resultado é destruição, é crise, é quebradeira, é angústia. Sofremos dificuldades dentro da vontade de Deus, mas contaremos sempre com a graça do Senhor que nos fortalece. Olha, não há nada que o homem faça, de bom ou de mal, que de alguma forma mova a natureza de Deus. Deus permanece o mesmo, irmãos. Mas o mal que cometemos, colheremos a médio, longo prazo, nós colheremos o fruto maligno do mal que nós mesmos fazemos. Mas a Bíblia diz que quando agradamos a Deus, nós vamos também semear, mas colheremos o bem daquilo que plantamos, agradando ao nosso Deus. O que semeia da carne, diz Paulo, colherá destruição, mas o que semeia no Espírito colherá para a vida eterna. Por isso, João sabiamente diz: os mandamentos de Deus para mim e para você não são
penosos. Vale a pena alinhar-se à palavra de Deus. Hoje nós vivemos de fato esse espírito, irmãos, que opera nos filhos da desobediência, essa coisa de soberba da vida, essa coisa de viver para agradar os próprios desejos, os desejos da carne. E quando pensamos em desagradar a nossa carne, porque temos de agradar a Deus, então olhamos para Deus como um Deus opressor, como um Deus mau. Eu preciso ser feliz. Eu só serei feliz fazendo aquilo que manda o meu coração. Mas, na verdade, a felicidade do homem está em andar com Deus e agradar a sua vontade. Israel não entendia isso. Deus usou o profeta Isaías no capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, 15, para dizer: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos. O povo estava fora da vontade do Senhor. Voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. Vocês não quiseram. E esse versículo sempre me faz lembrar do Salmo 131, quando o salmista diz: a minha alma para contigo é como uma criança que está no colo de sua mãe, que dorme no colo, que descansa, com a sensação plena de que está protegida nos braços de sua mãe. O que Deus está dizendo ao povo é: vocês podiam voltar, vocês podiam descansar nos meus braços, vocês podiam provar do meu colo, da minha proteção, da minha paz, no sossego de vocês em mim e da confiança de vocês em mim, estaria a força de vocês. Mas vocês não quiseram isso, vocês preferiram a rebeldia. E fora da vontade de Deus não há tranquilidade, não há serenidade, não há orientação. Jesus também lamentou diante de Jerusalém. Mateus 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. A destruição viria. Por quê? Porque eles resolveram viver a revelia da vontade de Deus. E o filho pródigo, na lama dos porcos, percebeu que seu pai não era opressor. Seu pai não era castrador. Seu pai o amava. Então ele pensa: agora eu entendi, eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai, vou confessar que pequei e vou servi-lo. Eu vou viver para servi-lo como um dos trabalhadores deles, porque o pródigo entendeu que os mandamentos que seu pai lhe dava não eram penosos. Mas há uma segunda consideração, e com ela eu encerro a minha palavra breve nesta noite. Considere também o fim da sua vida sem Deus. Provérbios 4, 18 e 19 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Salomão aqui, muito claramente, ele estabelece o contraste do caminho de quem anda com Deus e do caminho de quem anda longe de Deus. Longe de Deus, o caminho é de escuridão. Eles vão tropeçar e eles nem percebem que tropeçaram. Nem percebem que caíram. Mas o caminho, a vereda do justo, daquele que anda dentro da vontade de Deus, é vereda de luz, é caminho iluminado, é vida de quem vive na luz e na luz do Senhor.
Por isso a palavra de Deus nos exorta em Provérbios 4, de 13 a 15. Você deve estar acompanhando ou anotando. Provérbios 4, de 13 a 15. Apega-te à instrução e não largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. A vereda dos ímpios, irmãos, é vereda de morte e de escuridão. Mas o caminho de quem escolhe andar debaixo dos mandamentos, da obediência, do temor a Deus, é um caminho iluminado. Essa pessoa enxerga bem claramente a vida. Ela tem a percepção correta da vida. Eu já disse aqui e repito, o crente, aquele que anda com Deus, é um desiludido. Ele não tem ilusão, ele enxerga a vida de fato como ela é. Ele enxerga a vida como é e enxerga o caminho aonde ele está andando e sabe o final do mesmo. Mas longe de Deus haverá trevas, não haverá discernimento, só haverá tropeço e queda. E a pessoa está caída, derrotada, na escuridão de um caminho longe de Deus e não tem ciência disso. Não tem discernimento disso porque anda nas trevas. Mas quem anda debaixo dos mandamentos de Deus, este anda em um caminho de luz. Por isso os mandamentos de Deus não são penosos. Deus pensa muito em nós e por isso nos adverte, por isso nos exorta, por isso nos ensina. Malaquias, falando ao povo, capítulo 3, verso 14, disse: Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Muitos crentes, irmãos, são tentados a abandonar sua fidelidade, a sua piedade. Será que vale a pena mesmo? Será que eu estou fazendo um bom negócio para a minha vida espiritual, renunciando a mim mesmo, à minha carne, aos desejos do meu coração? Será que vale a pena renunciar por Jesus? Nós sabemos que vale a pena ser crente, irmãos. Nós teremos privações, deixaremos de provar de certos privilégios que o homem em pecado e em rebeldia contra Deus prova. Mas a questão, irmãos, não é como se começa. A questão é o fim da jornada. Asaf descobriu isso no Salmo 73. Ele escreve o seu testemunho. Ele começa a olhar para o mundo e vê os ímpios prosperando, e ele que teme a Deus encheu-se de revolta. Na mentalidade dele, bênção é só material. Na mentalidade dele, bênção é viver uma vida tranquila e sossegada. Ele chega a dizer: quase os meus pés se desviaram. É claro, se a gente tira os olhos de Deus e coloca os olhos nas pessoas, nós vamos nos desviar. Mas ele diz: quando eu me esforçava para entender isso, eu entrei no santuário de Deus. Essa é a postura de quem vem à casa de Deus, ou quem entra na presença de Deus em oração. Essa pessoa esclarecida, ele diz: aí eu vi o fim deles. Aí eu vi o fim deles. Então vale a pena renunciar por Jesus, amém ou não? Vale a pena perder por Jesus. E aquele que perde para agradar a Cristo será galardoado pelo próprio Cristo. E eu encerro essa palavra me lembrando de Isaac, Gênesis capítulo 26. Houve fome em Gerar. E lá está Isaac, na terra que Deus prometeu a Abraão, seu pai, e dizendo que ele seria uma grande nação. Mas Isaac, vivendo a escassez,
vivendo a fome, vivendo a privação, vivendo uma seca sem precedentes. E as pessoas começavam a fazer o que todo mundo numa situação dessa fazia. Fazia as malas, pegava a família e descia para o Egito. Lá para o delta do Nilo. Lá eles podiam plantar, lá eles podiam colher, lá eles podiam sobreviver diante da dureza da fome. E Isaac vai fazer a mesma coisa, irmãos. Isaac vai fazer as malas, vai pegar sua família e vai descer para o Egito, mas Deus visita Isaac. E Deus diz, fique exatamente aí onde você está. A região de Gerar, irmãos, é uma região vizinha do deserto do Negueb, uma região pedregosa, uma região de inimigos. Os filisteus habitavam aquela região. Então, toda a conjuntura, todo o contexto favorecia que Isaac saísse dali e fosse embora para o Egito. Mas Deus diz a ele, não saia daí. Porque eu vou abençoar você, assim como eu abençoei o teu pai Abraão. E a Bíblia diz que Isaac permaneceu em Gerar. E, irmãos, ele plantou naquela terra seca, num tempo de fome e de privação. E Gênesis 26:12 diz, Isaac semeou naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Louvado seja o Senhor. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Porque não viu naquela palavra de Deus algo opressor, algo repressor. Não viu em Deus um estraga-prazeres. Bem, toda a conjuntura era muito desfavorável. Mas ainda assim ele disse, eu vou obedecer à voz de Deus, à orientação de Deus, ao mandado de Deus. Quando nós resolvemos obedecer, irmãos, é difícil, porque muita coisa grita ao nosso redor dizendo para fazermos o oposto. Mas para obedecer a Deus é melhor recuar. Para obedecer a Deus é melhor renunciar. Para obedecer a Deus é melhor perder. Estão todos ganhando, indo para o Egito. Mas, irmãos, Isaac era servo do Deus vivo e verdadeiro. Ele não era servo de Ra. Ele não era servo de Mênfis. Ele era servo do Deus Altíssimo. E ele obedeceu. E a matemática de Deus funciona exatamente assim. Perdem os que ganham. Ganham os que perdem. A matemática de Deus é assim. Nós perdemos para obedecer a Deus em muita coisa. Mas lá na frente Deus nos faz ganhar. Louvado seja Deus. E aqueles que querem ganhar para desobedecer a Deus, lá na frente haverão de perder. Então importa nos agradar a Deus. Importa nos obedecer a Deus. Porque nosso Deus não é opressor. Amém, irmãos? Nosso Deus nos ama. Ele é cheio de misericórdia, de graça e de bondade. Se Ele falar, e Ele fala. Se Ele ordenar, e Ele ordena. Obedeça à voz de Deus. Hoje, desde ontem, eu estou aconselhando um irmão lá de Buritirama. Ele está desempregado, irmãos. Você sabe, em cidade pequena, a prefeitura contrata pessoas. Se aquele governo perde a eleição, esses contratados são mandados embora. Só ficam os funcionários concursados. E ele perdeu o emprego. E ele me mandou ontem uma mensagem pedindo oração. Pastor, eu tenho uma decisão muito séria a tomar em relação a um emprego. Só que as características desse emprego, algumas delas, elas não são muito agradáveis para um cristão estar num ambiente assim.
ele precisa trabalhar. Se fosse eu já saberia a resposta, eu diria não. Mas Deus me orientou a dizer a ele: chame sua esposa, dobrem os joelhos e orem a Deus. Perguntem a Deus se você deve aceitar essa oferta de trabalho. Se Deus lhe der paz, vá lá e aceite, comece a trabalhar. Mas se Deus não lhe der paz, saiba que Deus lhe dará uma outra porta de emprego. E eu aconselhei esse homem pela fé, ele é um pai de família, ele tem filhos pequenos, uma esposa e responsabilidades. Hoje ele me mandou a resposta. Disse: pastor, eu e minha esposa oramos como o senhor disse ontem. E ontem mesmo, Deus deu a resposta. Eu não vou aceitar esse emprego. Eu sei que tem um preço, irmãos, e eu peço a você que orem por ele. Orem para Deus abrir uma porta. Cidade pequena não é fácil o emprego. Orem para que Deus honre a fé desse irmão em Cristo Jesus. E eu sei que Deus vai abençoar. Porque nosso Deus não é um Deus estraga prazeres. Nosso Deus honra aqueles que o honram. Então vamos continuar firmes e honrando o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Dá-nos graça, meu Deus, para obedecer-te, mesmo com prejuízo. Mesmo, meu Pai, desagradando nosso eu, nosso coração. Mesmo, meu Pai, que sejamos prejudicados. Ajuda-nos a obedecer o Senhor, porque eu sei que o Senhor honra aqueles que te agradam. E oramos, meu Deus, por esse irmão em Cristo. Meu Pai, o Senhor opere um milagre em sua vida. O primeiro, o suprimento das necessidades. Não permita que nada falte ao teu filho e aos seus. E abra, meu Deus, eu te peço, uma porta de trabalho para esse irmão. Para ele sustentar sua família. E ele poder testemunhar e dizer: só o Senhor é Deus. Ele é fiel. Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele trabalha para todo aquele que nele espera. Oramos pelos irmãos aqui presentes, que eles, meu Pai, sejam visitados e fortalecidos na Tua palavra, assim como eu peço em nome de Jesus. Amém.